Boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa matéria sobre biossegurança, nós vamos estar falando sobre infecção. Eu acho que vocês devem ter visto, né? Eu enviei via e-mail para vocês essa matéria. E agora eu vou dar uma explanada, tirando algumas dúvidas, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar me chamando por WhatsApp. A Bia, que é a aluna que tem meu contato, tá bom? Vocês podem entrar em contato com ela e pegar o meu celular, fiquem à vontade, ok? Por que nós vamos falar sobre infecção? Porque infecção bem está dentro da aula da nossa biossegurança, por conta que a gente tem que pensar, de uma maneira geral, na questão da prevenção. Seja prevenção para o paciente, seja prevenção para nós mesmos e a prevenção para o meio ambiente, correto? A infecção, hoje, a incidência ela é muito grande no âmbito da saúde e que leva as pessoas até a morte. Hoje, nós não podemos falar que existe só infecção hospitalar. Hoje, a gente pode falar que existe infecção no âmbito da saúde. Tá, correto? Existe muito ambulatório, muitas clínicas que fazem procedimentos de microcirurgias, dentistas, né? Enfim, uma série de ambulatórios que atende o nosso cliente, que é o nosso paciente. Então, não se fala mais hoje só de infecção hospitalar, nós falamos hoje de infecção relacionada à assistência à saúde. Então, é tudo que engloba a parte da saúde, em que o paciente, ele, em algum momento, em algum lugar, ele faz algum tipo de procedimento, ok? O que seria, então, esses causadores de doenças? Seriam os micro-organismos, tá? Micro-organismos são as bactérias, os vírus, os fungos, tá certo? Entre outros, né? Que hoje se tornam muito multiresistentes, eles são difíceis de combater e fazendo com isso o paciente encaminhar para um óbito mais rápido. Então, hoje existe um desafio muito grande para todos os profissionais da área da saúde, esse controle de infecção. Tá, ok? Eu vou estar falando um pouquinho quem são os componentes que cuidam disso, que faz uma ação preventiva para que os pacientes tenham menos risco de adquirir uma infecção no âmbito da saúde. Tá? Aqui a gente vai explanar um pouquinho sobre a infecção hospitalar. Sobre a infecção hospitalar, né? Então, como eu disse, não se existe mais o termo infecção hospitalar, e sim a infecção relacionada à assistência de saúde, à saúde, né? O que é essa infecção relacionada à assistência à saúde? É toda infecção adquirida dentro de um âmbito de internação, seja ele hospitalar ou ambulatorial, como eu disse, que vai estar relacionada a algum procedimento, né? Como uma pequena cirurgia, como uma cirurgia de grande porte, ou até mesmo para o paciente que tem uma deficiência imunológica, ou ele interna para uma clínica, uma diabetes, uma hipertensão, né? Todos esses tipos de paciente, ele corre o risco de ter uma infecção. E essa manifestação da infecção, ela pode ocorrer desde a sua entrada dentro do hospital até a sua alta. E, pessoal, e tem ainda procedimentos que um grupo de pessoas, né, especializada, como eu vou falar mais para frente, eles acompanham pacientes por cirurgias de grande porte, que se o paciente ele fez cirurgia hoje, ele vai embora amanhã, enfim, o que acontece? Ele é acompanhado via telefone, visita de pessoas, para ver como que está reagindo essa infecção, esse procedimento cirúrgico que o paciente fez. Então, tem cirurgias que é acompanhada até 2, 3 anos depois que sai da área hospitalar, dentro do hospital. Então, são cirurgias que, mesmo sendo tratada, cuidada lá em casa, o que acontece? Ele pode ter adquirido uma infecção que só foi manifestar 2 anos depois. Então, existem os tipos de cirurgia. Se vocês tiverem curiosidades, vocês podem entrar na internet, né, num artigo científico do Lilacs, para que vocês entendam melhor
quais são os tipos de cirurgias, né, que o paciente ele faz hoje e ele pode adquirir uma infecção até 2 anos depois, ok? Como eu falei aqui da infecção, né, a gente está vendo aqui que essa mudança ela abrangeu não só a infecção adquirida no hospital, mas também todas aquelas relacionadas ao procedimento feito no ambulatório. Então, e durante cuidados domiciliares. Então, tem paciente que ele é realizado algum procedimento também dentro da área hospitalar e ele vai em casa para dar continuidade com o serviço de home care. Lá ele pode adquirir uma infecção, né? São infecções ocupacionais, que é adquirida por profissionais da saúde, tanto médico, enfermeiro, fisioterapeuta, entre outros, que é a equipe multidisciplinar, tá? Então, aqui, só para falar um pouquinho sobre a diferença entre infecção hospitalar e infecção comunitária. São os dois tipos de infecção que nós temos basicamente, tá ok? A infecção hospitalar, o que é ela? Já está dizendo para a gente que é uma infecção adquirida dentro de um âmbito hospitalar, que não estava presente nem incubada no paciente no momento que ele internou. Então, essa infecção ela vai ser adquirida lá dentro do âmbito hospitalar. A comunitária já não. O paciente ele adquire a infecção antes mesmo de internar, né? Que pode estar incubado lá dentro do organismo dele e só vai aparecer os sintomas após a internação. Vamos dar um exemplo bem comum aqui, uma infecção de pneumonia. Né? Muitas vezes o paciente ele vai fazer uma cirurgia, ele não sabe nem que está com pneumonia, ele já está com uma infecção que ele adquiriu na comunidade dele, no local onde ele mora, e ele acaba internando com a gente. E daí, com isso, quando for realizar um raio-x, ele vai ver que ele já tinha uma infecção pulmonar. Então, isso é uma infecção que ele adquiriu fora e foi desenvolver lá dentro do âmbito hospitalar. Tá? A infecção também, ela não dá só pela questão das mãos, que é o principal meio e locomoção da infecção para o paciente. Mas o paciente ele pode adquirir também uma infecção através da queda de defesa dele. Quando o paciente ele tem um sistema imune deficiente, né, as células de defesa dele não combate o micro-organismo e ele acaba adquirindo a doença. Quando o paciente ele faz muito uso de medicamento também, a tendência é a nossa parte de imunidade dar uma diminuída e ser oportunista para o micro-organismo atingir o nosso organismo. Diante de infecção, na realização de procedimentos invasivos. O que é isso? Todo procedimento que é invasivo, uma colocação de sonda vesical, de uma punção venosa, de uma cirurgia, seja ela de pequeno ou grande porte. Pequena, pessoal, quando eu falo pequena, é uma cirurgia arrancar uma unha, que é pequeno porte. Grande porte é quando ele tem que abrir a cavidade abdominal, né, para fazer uma cirurgia de grande porte. Então, a infecção ela pode ser adquirida tanto, então, num simples procedimento, como num procedimento maior. Existe também a infecção do desequilíbrio da flora bacteriana na nossa própria pele. Muitas vezes a gente não lava a mão, não higieniza a pele de forma adequada, eu tenho uma lesão, né, no corpo, ou eu também faço uso de um antibiótico muito potente, então eu tô tem uma predisposição a adquirir uma infecção por conta disso. Então a gente fala que é um desequilíbrio da flora bacteriana. As bactérias hospitalares costumam se desenvolver infecções graves e de difícil tratamento, já que são mais resistentes aos antibióticos. Por isso, em geral, é necessário usar um antibiótico mais potente para curar esse tipo de infecção. Então, pessoal, só para falar um pouquinho aqui, por que hoje em dia é proibido o uso de antibiótico na farmácia, né? Antigamente eu ia numa farmácia e comprava um antibiótico sem uma receita. Hoje não, eles já exigem que tenha uma receita. Por quê? Os micro-organismos eles estão ficando muito resistentes e os antibióticos não estão dando conta de combater esse tipo de micro-organismo. O que acontece? O nosso organismo fica resistente e o micro-organismo não morre.
E daí eles vão estando procurando e identificando o tipo de bactéria, né, o tipo de medicamento que vai combater aquela bactéria. Então, hoje existem medicamentos de alta potência, né, para que o paciente ele seja tratado de maneira correta para o controle da infecção, para a evolução da infecção. Então, não podemos utilizar antibióticos sem receita médica por conta disso. Aqui também fica bem, só falando para vocês, não sei se vocês lembram, eu comentando, quando vocês forem estar preparando uma medicação, inclusive antibiótico, a gente tem que utilizar a máscara. Desculpa, a máscara. Por quê? Porque a máscara é um meio da gente não ingerir, né? Não absorver na nossa respiração as micropartículas que eles soltam no ar. Então, para preparar um antibiótico, eu preciso estar com máscara para que eu me previna, tá certo? Para que eu não fique resistente a esse tipo de antibiótico. Caso eu pegue uma infecção, né, eu use um antibiótico de acordo para aquilo. Tá certo? Então, assim, fica uma dica, pessoal. Preparar antibiótico, né? Vocês vão aprender a técnica correta na aula de técnicas. Vocês vão ter que estar utilizando a máscara por conta disso, para não ficar resistente aos micro-organismos. Desculpa, aos antibióticos para combater o micro-organismo. Para vocês terem uma ideia, a bactéria de antigamente, eles morriam de medo dos antibióticos. Falava-se de antibiótico, já morriam, tá? Hoje não. Infelizmente, os micro-organismos eles estão realmente muito resistentes. Então, temos que ter muito cuidado com isso, tá bom? Hoje eles não têm medo do antibiótico, né? Então, existe uma terceira geração já de antibiótico para combater os maiores riscos, as maiores bactérias que são super resistentes, tá certo? Então, para diminuir a taxa de infecção de um hospital, os cuidados básicos devem ser tomados com todos os pacientes, independente do seu diagnóstico e tratamento realizado. Então, independente se ele é cirúrgico ou clínico, os cuidados devem ser o mesmo. Então, por isso que a gente precisa entender o que é infecção, né? O que é um micro-organismo, para que a gente possa evitar de levar esse micro-organismo ao paciente. Como é feito o controle? Tá? No Brasil, o Ministério da Saúde e a Anvisa, que é um órgão, né, que dá a normatização, determina que todo ambiente é destinado ao cuidado com a saúde e possui certos cuidados para prevenir a infecção hospitalar. E quando se trata dentro de um hospital, nós pensamos numa comissão de controle de infecção hospitalar. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês também, que é uma comissão formada por um grupo de profissionais, profissionais, né, como médico, enfermeiro, que vão ter a responsabilidade, então, de estudar as fontes e as causas da infecção daquele hospital. E montar com isso um programa de prevenção para reduzir o máximo de número de infecção. Então, assim, nos hospitais de grande porte, de médio porte e de pequeno porte, ele tem que existir essa comissão. Porque é aí que eles vão ver o que está acontecendo. Se é a falta de higienização das mãos, se é o uso incontrolável de antibiótico, como que é a clínica da paciente, né? Então, bem sabemos que o paciente ele pode ter uma imunidade baixa, então vamos ver o tipo de paciente que está lá dentro do hospital, se ele realmente se eles têm, né, o risco de estar adquirindo essa infecção ou não. Tá? Então, essa comissão ela é muito importante dentro do nosso órgão hospitalar. Tá? E como é feito esse controle? As atividades mais importantes do CCH podem ser divididas em 3. Eles fazem uma elaboração de normas e rotina para a limpeza e desinfecção dos ambientes, estabelecendo a frequência e o tipo de desinfectante, especialmente em áreas críticas, como berçário, centro cirúrgico e UTI. Então, até os produtos, então, esse grupo, né, que forma o grupo do controle de infecção,
eles têm que elaborar tudo. Eles têm que pensar na limpeza do hospital, né, que produto que eles vão usar, né, para combater, para eliminar, né, o máximo possível de micro-organismo dentro da área hospitalar, né. Eles determinam os tipos de regras, né? Por isso que existe, né? Vocês sabem, existe, só pode entrar 2, só pode entrar 3 visitas. Porque eles têm que ter um pensamento que eles têm que diminuir o risco de infecção. Então, se entra muito pessoas, se sai, né? Se fica uma coisa desorganizada, o risco desse paciente adquirir uma infecção é muito maior, ok? Então, eles têm que ter um controle rigoroso disso, tá certo? Eles também têm que estabelecer normas e treinamento para a higiene. Então, eles fazem lá, eles chamam os grupos, né, seja eles técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares, a equipe multidisciplinar, para, pelo menos mensalmente, fazer a higienização das mãos corretas, treinar todo mundo, orientar todo mundo de novo, como fazer a coleta de exame correta, aplicação de medicamento, realização de curativo, não contaminar os curativos, preparo de alimentos, tá? Até mesmo no controle de CCIH, falando aqui sobre o controle de alimentos, o preparo de alimentos, por isso que também as visitas elas não podem entrar dentro do hospital levando comida, porque existem os vetores, que são as moscas, baratas, né, que sentam no alimento e depois senta no paciente, numa lesão, numa ferida, depois senta no outro paciente, então eles também são os meios de locomoção da infecção muito grande. Então, por isso, o CCEH, ele controla a entrada de alimentos dentro do hospital. Então, existe né, as pessoas ficam muito revoltadas. Nossa, por que eu não posso levar uma comida para minha família? A comida do hospital é ruim. Porque eles estão pensando no controle da infecção. Tá ok? Falando aqui de novo, aqui fala, né, do controle da infecção, o uso correto de antibiótico, então para evitar que a gente fica resistente aos micro-organismos, né? Orientação sobre o uso de produtos químicos para eliminar micro-organismos como germicidas, então eles usam os produtos adequados para limpeza, tá certo? E eles realizam vigilância dos casos de infecção para entender as causas e elaborar uma forma de prevenção, né? Como a gente falou então na outra aula, também sobre a higienização das mãos. Espero que todos tenham feito o seu trabalhinho, né? Os vídeos. Eu até pedi para a Bia estar solicitando para vocês aí enviarem para ela por WhatsApp, para que na próxima aula de quarta-feira que vem eu possa estar divulgando o vídeo de vocês aí para vocês estarem assistindo todo mundo, tá ok? Então, eu espero que todos tenham editado o vídeo para que a gente possa falar, possa mostrar para todos como que ficou o nosso desenvolvimento na sala de aula, ok? Uma das cobranças que o CCIH faz é sobre a higienização das mãos, né? Eu mostrei para vocês como fazem a técnica, tá certo? Espero que todos tenham aprendido, né? E acho que até foi no momento oportuno, agora por conta do coronavírus, né? É uma das coisas que a gente está utilizando muito e evitando a disseminação desse vírus, né? A higienização das mãos aqui. Ela estimula, então, são estimulação de medidas de higiene, principalmente das mãos, que são um dos principais veículos de transmissão do micro-organismo. Com a lavagem das mãos e frequente uso do gel, o índice de a gente disseminar a infecção é bem menor, né? Nós não conseguimos identificar na nossa mão o quanto de micro-organismo existe, né? Então, se a gente hoje for manipular qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de paciente, e a gente tiver uma lâmina, a gente vai conseguir identificar a nossa mão desse jeito, pessoal. É invisível a nossos olhos, mas não é invisível as lâminas, tá certo? Os microscópicos, que consegue identificar a quantidade de micro-organismos. Quem são os grupos maiores de risco de adquirir uma infecção? Aqui a gente fala do recém-nascido por conta que não tem imunidade, não foi vacinado, ele não tem uma vida completamente desenvolvida.
Os idosos, eles já acabam tendo a função mais irregular, né? Já não tem tanta produção mais de células de defesa e a capacidade funcional dele acaba diminuindo. Né? Pessoas que têm diabetes, leucemias, pessoas também sob estresse, é fácil de adquirir uma infecção. Pacientes em uso de drogas imunossupressoras, são como quimioterapia, corticoides, pessoas desnutridas, pessoas com problemas neurológicos que afetam suas respostas reflexas, pessoas obesas, principalmente quando ela vai fazer uma cirurgia, o risco dela adquirir uma infecção é muito grande. Pacientes fumantes, por conta da parte da circulação, ok? Aqui vou falar um pouquinho sobre tipos de infecção que adquire principalmente dentro da área hospitalar. A gente tem infecção urinária, infecção cirúrgica, infecção respiratória e sepsis, que pega uma infecção generalizada que pega a nossa corrente sanguínea. A infecção urinária, ela é adquirida, então, na onde acomete a função renal, onde tem os rins, tá ok? Vocês vão aprender também isso na aula de anatomia, toda a função do rim. Então, quando o paciente ele vai adquirir uma infecção, quando ele usa um catéter, né, de sondagem, para coleta de exame ou até mesmo para um controle, o risco dele adquirir uma infecção urinária dentro do âmbito hospitalar é muito grande, tá bom? O paciente aqui ele pode adquirir qualquer tipo de micro-organismo, eu citei alguns exemplos ali, tá certo? Desde a bactéria, como fungos, tá? O paciente ele vai sentir dor, ardência, dor abdominal e vai ter sangramento na urina ou não e febre, tá? Infecção de pele ou cirúrgica. É todo paciente que adquire uma infecção de pele, é aquelas que quando realiza um procedimento em que se utiliza uma agulha ou uma lâmina ou um acesso venoso com uma punção venosa, né, que ultrapasse o tecido da pele, né? Ali pode desenvolver, pode, né, adquirir um micro-organismo e adquirir uma infecção de pele, tá? Os sintomas, o paciente ele pode adquirir na pele uma pele vermelha, inchada, ter calor, o paciente ele pode ter até uma leve febre, tá? Normalmente o local fica bem doloroso e algumas vezes pode liberar uma secreção. Infecção respiratória é mais comum, é a infecção de pneumonia, que ela é adquirida lá no hospital, tá? E costuma ser, então, as mais graves. Acomete principalmente os pacientes que estão acamados, porque eles estão debilitados, né? Eles não têm força, muitas vezes, de tossir, de se movimentar no leito, né? Eles começam a ficar secretivos, né? E as bactérias oportunistas acabam adquirindo lá nas vias aéreas, tá bom? Citei alguns exemplos de bactérias ali também, né? Que vocês vão estar aprendendo ao longo do tempo do curso também, os nomes de diversos micro-organismos, tá certo? De vírus, de fungos, tá? O que leva a uma infecção? Quais os sinais e sintomas? O paciente ele vai ter dor no tórax, tosse, secreção amarelada, sanguinolenta, ele pode ter falta de ar, tá? E quando chega uma infecção no sangue? Esse é o mais perigoso, quando a gente chama de uma infecção generalizada, a sepsemia. Vai surgir quando? É quando o micro-organismo ele sai daquele local onde ele está. Por exemplo, eu citei lá uma infecção urinária e ele não é tratado, ele vai disseminar pela corrente sanguínea e daí vai ficar correndo toda a infecção via sanguínea, tá certo? E isso é muito rápido. Então, quando se identifica uma infecção, ela tem que ser tratada imediatamente, né, com antibiótico correto, para que não evolua para uma sepse. Então, quando o paciente ele tem uma sepse, o índice dele ir a óbito é muito grande mesmo, em relação a uma infecção mais simples, tá certo? Quais são os sintomas que o paciente tem quando ele tem uma sepse, que ele está com uma infecção generalizada, está correndo lá na corrente sanguínea?
O paciente tem febre, tem calafrios, tem queda de pressão, ele tem batimentos cardíacos alterados, tá bom? Ele tem muita sonolência. Qualquer tipo de micro-organismo também pode ir para a corrente sanguínea, né? Vocês vão estar ali no texto aí citando alguns tipos de micro-organismos. Estafilococcus, E. coli, Cândida, enfim, existe milhões de tipos de micro-organismo que pode entrar dentro da corrente sanguínea, assim como nos outros, tá certo? Então, quando se fala da infecção, seja ele lá, o paciente internou, passou uma sonda. Se nós da enfermagem não tiver o cuidado com o manuseio, com essa sonda, com esse catéter, a gente vai levar a infecção para o paciente. Se a gente não higienizou as mãos, o paciente está lá com internado porque está entubado, porque ele está acamado. Se eu for aspirar um paciente e eu não fizer a técnica correta com o uso de luva, com a higienização das mãos, o que vai acontecer? Eu vou levar o risco para o paciente adquirir infecção. Então tem que ter muito cuidado, tá certo? E existe inúmeros diversos tipos de infecção hospitalar, seja ele de cavidade oral, trato digestivo, vocês estão aprendendo aí na aula de anatomia, genitais, ouvidos, né? Então, toda infecção, ela deve ser identificada rapidamente para ser tratada, tá certo? Para que isso se torne muito grave e causar danos à vida do paciente. Com isso, cabe nós da enfermagem a higienização das mãos, realizar os procedimentos corretos, né, as técnicas corretas que vocês vão aprender aí no dia a dia, como realizar, não pular etapas, tá certo? Por quê? Porque nós vamos disseminar o micro-organismo para o paciente, tá certo? Quais são os tipos de infecção, de transmissão da infecção? Nós temos aqui 3. Ela vai por contato, pelo ar, pelos vetores. Contato seriam as nossas mãos, tá certo? A mão do paciente, as nossas mãos, né? Seria transmissão pelo ar, são as gotículas ou os aerosóis. Vocês vão aprender depois cada doença que eu vou falar um pouquinho mais à frente ali. E os vetores, que são a barata, as moscas, as lagartixas, né? Que vão lá e se a gente não combater, né, a formiga, eles vão para um paciente para o outro, então tem que ter um cuidado muito grande com isso também. Então, esse é o modo de transmissão da doença, ok? Do contato, como eu falei ali, são as nossas mãos, né? O nosso maior meio. Se a gente tem sujidade na mão, a gente não faz a higienização correta, ou se a gente usa algum tipo de material sujo, né, que tenha secreção, que não foi higienizado de forma correta, a gente vai levar uma infecção para o paciente. Podemos até levar então, aqui, ó, um exemplo, uma pneumonia se transmite por contato e não por vias aéreas. Tá certo? Porque o paciente ele tem uma secreção, a gente não lava a mão direito e acaba passando para o outro paciente, ok? Transmissão pelo ar. Então, além do contato, as infecções podem ser transmitidas dentro dos hospitais através do ar, das vias respiratórias. Então, a respiração, a tosse ou espirro. Né? Agora é o nosso bem lema aqui, né, sobre o Covid, né? Ela é transmitida pelo ar. Quando o paciente ele tosse, ele espirra, ele transmite aerosóis. São micro-organismos, são micro-gotículas, né? Que ficam flutuantes no ar, né? E a gente acaba respirando isso e adquirindo a doença, tá? E eu tenho a de gotículas. Se eu tossir e passa algum período, essa gotícula ela é uma macro, ela vai cair no chão, tá certo? Ou eu vai cair na mesinha ou na cama, eu coloco a mão e acabo levando para o paciente, para o outro paciente, tá certo? Então, por isso, quando for tossir e espirrar, tem a técnica certinha, né? Entre o ombro, ou num papel, ou num lenço que a gente possa descartar, tá certo? As infecções muito transmissíveis, como a gripe, né, sarampo e a tuberculose, são propagadas dessa forma, através do ar. Os vetores, como eu falei, são os locais sujos, né? A mosca ela senta lá no pãozinho, lá com açúcar, e depois vai lá na ferida do paciente, e vai lá, senta no outro paciente, e assim ele vai transmitindo.
Tá? E existem outras fontes, né? Que como os famosos a caixa d'água, né? Se o hospital ele não cuida da água e a água está contaminada, ele também pode levar a infecção ao paciente, né? Os alimentos que são realizados dentro das nossas cozinhas hospitalares, também se não for lavado e higienizado de forma adequada, elas também são transmissores de infecção. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre fontes de infecção relacionadas a artigos hospitalares, né? A gente tem um monte de utensílios hospitalares, né? Comadre, bandejas, cubas, né? Esteto, esfigno, pinça, tesouras, né? Se a gente não fazer uma higienização correta desses aparelhos, seja eles descartáveis ou não, permeáveis ou não, ou esterilizados ou não, eles também são fontes de infecção por artigos hospitalares, tá? Nós temos aqui diversas classificações de artigos, tá bom? Tem aqueles que têm maior risco de provocar infecção, porque eles são introduzidos diretamente dentro do tecido do paciente. Como eu falei para vocês, existe daí um processo de esterilização. Isso vocês vão aprender mais para frente. É só como estou mostrando aqui para vocês, mas só para entender que existe um processo para a gente higienizar esse tipo de material para que não levamos infecção. Então, quando a gente tem um artigo de material que introduz dentro do paciente, é indicado uma esterilização, tá certo? Dando exemplo aqui de material de instrumental cirúrgico, agulhas e catéteres. Tá? Artigos semicríticos já são aqueles que vão entrar em contato com a mucosa íntegra do paciente e a pele não intacta, que pode se tornar um artigo crítico se ocorrer uma lesão acidental, tá certo? O processo ainda não é esterilização, não é obrigatória, porém é desejável, mas é indicação de um nível de infecção de alto nível. Existe aqui os equipamentos de anestesia e endoscopia. Então, hoje, o aparelho de endoscopia, ele pode ser introduzido e realizado uma forma de higienização com uma desinfecção de alto nível. Só para vocês terem um conhecimento, mas depois, mais para frente, vocês vão aprender essa aula, tá certo? E os artigos não críticos, já são um artigo lá que a gente só faz uma higienização com álcool a 70%, tá certo? Ou algum tipo mais potente de amônia, para que a gente possa higienizar os materiais que vão entrar em contato com o paciente com pele íntegra. A gente tem um exemplo aqui de papagaio, comadre, termômetro, tá ok? A gente tem algumas áreas, falando de áreas críticas. Vocês vão também estar aprendendo mais para frente sobre isso, é só uma demonstração muito breve. A área crítica são todas as áreas que o paciente são mais graves, tá certo? Eles sofrem muito mais procedimentos invasivos, né? Onde o paciente ele é muito mais manipulado, né? Ele é trocado várias vezes, é realizado vários procedimentos, né? Aonde a gente vê esse tipo de pacientes de área crítica? No centro cirúrgico, na UTI, ok? Nas salas de isolamentos, nas salas de hemodiálise. Semicríticas já são as áreas que são ocupadas por pacientes que não precisam de cuidados intensivos ou de isolamento, uma enfermaria, um ambulatório, tá certo? E existe a área não crítica dentro da área hospitalar, tá certo? São todas áreas que não são ocupadas por paciente. Por exemplo, a gente tem áreas administrativas e de almoxerifados, ok? Esses últimos slides eu só mostrei mais ou menos para vocês, para ver que existe áreas críticas, né? Onde se acomete mais infecção, os riscos são maiores pelos tipos de procedimento que são realizados. Os materiais críticos, né, que são aqueles que são introduzidos dentro do paciente, principalmente quando eles vão fazer cirurgia, então tem que ter um cuidado muito maior. Mas, pessoal, o que é mais importante quando se fala de infecção? Nós somos o maior cuidador, né, do paciente. Então, a gente tem que ter em mente que a higienização das mãos, os cuidados com as técnicas corretas, vai favorecer um tratamento mais adequado para o paciente.
Então, ele vai internar lá para nós para fazer uma cirurgia de apendicite. Ele vai entrar e vai sair melhorado. Então, a intenção é o hospital atender um paciente que está doente e ele sair melhor do que entrou. Então, o paciente ele não pode sair pior do que ele entrou, com risco de infecção. Obrigada, boa noite a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me enviar por WhatsApp, tá ok? Obrigada, boa noite.